Olá, tudo bem com você? Eu sou o Dr. Fabiano Pires e me dirijo mais uma vez a você, mulher, que tem interesse em se cuidar, que tem interesse nos assuntos relacionados à saúde. E nesse momento, para esse vídeo que eu vou gravar, nós temos um assunto bastante interessante, que inclusive é assunto de dúvidas de muitas mulheres, até mesmo em consultório, em especial, acredite ou não, mulheres já casadas, não apenas mulheres solteiras. Antes de nós entrarmos, porém, aqui no nosso assunto, eu queria pedir a você, caso não seja uma pessoa cadastrada no nosso canal, que você se cadastre, para que você possa receber as informações dos vídeos que estamos postando aqui praticamente todos os dias, mas também queria te orientar que você se cadastrasse, fosse lá dos nossos dois canais do Instagram, que vai te ajudar muito com relação a informações de saúde. Um deles é chamado Dr. Fabiano Pires, então você vai lá, @Dr. Fabiano Pires, você terá nesse Instagram informações exclusivamente de saúde. E um outro Instagram que nós abrimos exclusivamente para mulheres se chama @bate_papo com elas. Então, bate-papo com elas é o nosso Instagram exclusivo para as mulheres, tá bom? Se você quiser informações de saúde, informações gratuitas, estão aí à sua disposição todos esses canais. Nosso assunto hoje é um assunto que inclusive gera para muitas pessoas até um certo constrangimento, pois que nós vamos falar aqui justamente de ímen. Você que é mulher, com certeza, já deve ter ouvido falar que vocês, mulheres, nascem com o ímen. O ímen, na verdade, nada mais é do que uma pequena película, ou a gente pode chamar uma pequena fração de pele, que fica na entrada da região vaginal. E, inclusive, essa pequena quantidade de pele já cresce com as mulheres, enquanto elas estão sendo desenvolvidas no ventre da mamãe, ou seja, não é algo que se desenvolve depois que elas nascem, elas já nascem com essa abertura vaginal, normalmente composta também por uma pequena fração de pele, que a medicina chama de ímen, tá bom? E aí você pode me perguntar, o ímen tem alguma finalidade no organismo da mulher? Infelizmente, para a decepção de muitas pessoas, não tem. Na verdade, criou-se uma expectativa ao longo de muito tempo, imaginando-se que o ímen teria uma função protetora, principalmente enquanto a mulher é uma mulher que vai se desenvolvendo na sua fase infantil, sua fase de pré-adolescência, adolescência, até chegar na juventude e fase adulta, quando ela inicia, então, as suas relações sexuais propriamente ditas. Mas, na verdade, hoje descobriu-se que realmente o ímen não tem nenhum tipo de finalidade nesse sentido de proteção dessa região do corpo da mulher. Na verdade, o ímen hoje tem muito mais um significado para as famílias, em especial aquelas mais conservadoras, aquelas que dão muita vazão para algumas questões relacionadas à religiosidade, quando o ímen é mencionado como fator preponderante para dizer que uma mulher é virgem ou não. A grande questão é que nós temos hoje, inclusive, não só informações científicas, mas também do nosso dia a dia, que nos dão condição de afirmar que nem sempre uma mulher que tem ímen, ela é virgem, até porque normalmente, às vezes, nós temos um conceito de virgindade um pouco equivocado. Se você pega qualquer dicionário comum, você vai perceber que ser virgem, na verdade, é ser intocada, ou seja, aquela pessoa que é intocada, aquela pessoa que nunca foi, de certa maneira, burlada. Ela tem toda a sua vida, em especial no âmbito do seu corpo físico, intocado, ninguém nunca encostou. E quantas vezes nós, por exemplo, sabemos de mulheres que talvez não tenham relações propriamente ditas, mas mantém, por exemplo, uma vida de constante masturbação, ou então essa mulher, de repente, ela é tocada por um namorado, tocada por um homem com quem ela está ficando, mesmo, repito, sem ter relação propriamente dita, e daí por diante. Então, se levarmos esse sentido do aspecto da virgindade, principalmente da intocabilidade, mesmo tendo o ímen, pode ser que essa mulher já não seja virgem, como diz a própria expressão nata do texto, tá bom? Ou da palavra, ou da expressão aí mesmo. Então, na verdade, voltando à questão aqui da constituição do ímen, esse ímen está normalmente aí nessa região de entrada das mulheres, né, entrada vaginal, e pode acontecer que esse ímen se rompa com facilidade ou não.
Inclusive, a ciência tem catalogado alguns tipos de ímã, normalmente são categorizados no mínimo 4 categorias específicas, mas grosso modo nós temos aqueles ímãs que são menos complacentes e outros mais complacentes. O que isso quer dizer? Nós temos ímãs que se rompem com facilidade, pode acontecer o rompimento até mesmo com pequenos acidentes domésticos, pode acontecer no fato da menina andar de bicicleta ou coisas do gênero, quanto pode acontecer de mesmo com uma relação sexual esse ímã não se romper. E aí talvez esse rompimento só venha a acontecer de fato com uma intervenção cirúrgica, que é uma coisa muito simples, mas o médico vai lá e faz essa intervençãozinha para que a mulher possa ter essa abertura completa dessa região vaginal, para que ela possa, inclusive, ter suas relações sexuais normais, sem nenhum tipo de desconforto. Inclusive, é bom dizer que o ímã não tem terminações nervosas, portanto, quando ele se rompe, não gera dor. Aí alguém pode dizer, mas quando eu tive minha primeira relação sexual, eu senti muito desconforto e, ao mesmo tempo, eu sangrei. Bem, esse desconforto não vem por conta do rompimento do ímã propriamente dito, mas esse desconforto vem justamente porque possivelmente são as suas primeiras relações sexuais. É mais que óbvio que a região vaginal não está acostumada com essa ideia de uma penetração, em especial do pênis, e aí por conta disso a mulher vai sentir sim alguns desconfortos. Depois é perceptível que a mulher acaba tendo um costume, não é? Ou seja, o seu organismo se acostuma com aquela perspectiva. Claro que também pode acontecer, como eu já tratei de algumas mulheres em consultório, que estão traumatizadas até hoje, porque na verdade, quando elas tiveram suas primeiras relações íntimos sexuais, elas foram, de certa maneira, muito maltratadas. E isso gerou alguns traumas para elas, não apenas no âmbito emocional, mas também no âmbito físico. E também nós podemos dizer, mais que evidente, que algumas mulheres têm algumas dificuldades de formação genética, que aí, evidentemente, a medicina entra para poder dar esse auxílio. De qualquer forma, eu quero afirmar para você que o ímã não tem terminações nervosas, portanto, no seu rompimento pode haver sim sangramento, como também pode não haver, e as dores não são geradas por conta do rompimento em si, mas por conta da relação propriamente dita. Inclusive, quando se fala de rompimento de ímã, a gente lembra muito, para aqueles que conhecem da Bíblia Sagrada, se lembra muito daquela ideia da concepção do Antigo Testamento das famílias judaicas, onde o pai guardava o lençol sujo de sangue da mulher, da filha, né, quando ela tinha a sua primeira noite de núpcias. É bom que você fique sabendo, repito, que hoje a medicina consegue comprovar que nem todo rompimento de ímã gera sangramento. Fora o fato de que naquela época, se você estudar não só a questão da Bíblia propriamente dita, mas da cultura oriental e judaica de então, você vai perceber que os homens eram muito brutos. Eram homens realmente que não se preocupavam muito com essa dinâmica complexa, até certo ponto, do envolvimento sexual dele com uma mulher. Portanto, normalmente eles nem preparavam a mulher como ela deve ser preparada, e muitas vezes até elas tinham relações que realmente eram muito incômodas. Elas talvez, inclusive, estivessem tendo relações antes de começar o processo de lubrificação vaginal, que é um processo natural, e daí por diante. Então nós temos uma série de fatores que a gente precisa analisar. De qualquer maneira, naquela época era esse costume, né? Havia esse costume até para preservar a mulher também de possíveis problemas futuros, como por exemplo, o camarada veio a se relacionar com a mulher e depois de alguns dias ele diz, não, eu quero me divorciar porque eu na verdade não gostei muito dessa mulher nada, e aí ele pega e inventa uma mentira e leva para o pai dizendo, olha, quando eu casei com sua filha, ela não era virgem, mas aí o pai mostrava então o lençol sujo de sangue da moça e evidentemente esse camarada era punido de uma série de formas, dentre elas, em grande parte das situações, não podendo se divorciar dessa mulher, o que também era um problemão, né? Imagine que esse camarada não quer conviver com ela e acabava sendo obrigado a esse particular. De qualquer maneira, nós temos que pensar que essa situação, que é envolta de tantos tabus, precisa ser conversada dentro de casa. Você que é mulher, por exemplo, que está me ouvindo aqui, com certeza plena e absoluta, é uma mulher que hoje tem conhecimento, mas quem sabe lá no seu passado, quando você era ainda uma menina, a sua mãe ou aquelas pessoas do sexo feminino à sua volta não tiveram essa preocupação de conversar com você sobre essas questões relacionadas ao seu corpo. Por exemplo, essa questão da primeira relação íntimo-sexual, da sua primeira menstruação,
e daí por diante. Então esses vídeos que nós gravamos aqui são justamente vídeos esclarecedores para que nós possamos ter isso muito bem fomentado de tal maneira que nós não tenhamos dúvidas e possamos ajudar outras pessoas. Então você que é mulher, que talvez não tenha tido esses esclarecimentos lá atrás, quando ela ainda era muito criança, não perca a oportunidade de ensinar suas filhas, suas netas, suas bisnetas, para que você então tenha a condição de ajudar essas pessoas a realmente receber informações saudáveis de uma fonte confiável, tá bom? Fica aí a palavra do Dr. Fabiano Pires e eu espero que tenha sido útil para você. Até o nosso próximo encontro.